As principais características da Idade Média são o feudalismo, que era uma organização social e econômica, as relações de suzerania e vassalagem, que eram relações hierárquicas mais comuns, onde alguma pessoa tinha acesso às terras, as cruzadas, que eram expedições militares organizadas por católicos com o objetivo de reconquistar lugares sagrados para o mundo cristão, as ordens de cavalaria, que eram ordens de cavaleiros inspirados para cruzadas, e a peste negra. A peste negra, ou a peste bubônica, tem esses nomes hoje em dia por dois motivos. A peste negra é por causa de manchas negras causadas na pele dos pacientes, e a peste bubônica por causa de bulhões que se formavam no corpo das pessoas, do tamanho de um ovo ou de uma maçã. A bactéria é chamada de Yersinia pestis e pode ser encontrada em ratos e pulgas. A pandemia ocorreu no século XIV, entre os anos de 1347 e 1353, e foi trazida pelos navios genoveses que estavam na região da Crimeia. No início, ninguém sabia como era difundida, mas a peste bubônica inicialmente era disseminada por ratos e pulgas, que se proliferavam com facilidade nas cidades e nos vilarejos por razão de higiene precária. Também era muito difundida por via marítima. Depois que se agravou, a contaminação começou a ser pelas vias aéreas, espirro, tosse e respiração, e pelo contato com as secreções de doentes. Um dos sintomas mais marcantes eram as manchas negras, causadas na pele por causa de infecções e bubões, que eram inchaços infecciosos, na maioria das vezes, na axila, na virilha e no pescoço. Os pacientes sentiam uma febre muito alta, vômitos e complicações respiratórias. Vocês já devem ter visto alguma foto ou desenho de pessoas vestidas desse jeito. Essa era a roupa feita pelos médicos, baseada na maneira como a doença se disseminava. Era uma roupa de couro que evitava o contato direto do médico com a secreção dos pacientes. E também tinha uma máscara em forma de bico de pássaro com ervas aromáticas, impedindo o contato das vias aéreas. A quantidade de pessoas que faleceram com a doença era maior do que a quantidade de pessoas que conseguiram ser enterradas. E a cultura medieval foi completamente afetada e os ritos funerários foram completamente abandonados. E os corpos e as pessoas de quem falecia também eram vetores de contaminação. Por isso, muitas vezes, os corpos eram incinerados. Um terço dos europeus morreram. Historiadores afirmam que houveram mais de 50 milhões de mortes. Na economia, também foi muito afetada. Começaram a faltar trabalhadores pelo número de mortes. Com isso, os preços caíram e os salários aumentaram, tornando o poder de compra mais acessível. Os casos diminuíram devido a medidas de isolamento e higiene, construções de hospitais e incineração dos mortos. Hoje em dia, sabemos que o tratamento deve ser feito com antibióticos, a streptomicina e a gentamicina. O primeiro soro antipeste foi criado em 1895, no Instituto Pasteur, em Paris. Algumas curiosidades sobre a peste negra. Tomavam banho. Hoje em dia sabemos que era necessário devido à doença ser bacteriana, mas na Idade Média a higiene era diferente da nossa higiene atual, pois antigamente se acreditava que quando você tomava banho, os poros do seu corpo abriam e o ar contaminado da doença entrava. Urina como solução. O banho era visto como um mal para a doença, mas tomar um banho com urina era recomendado. Origem divina. Como os médicos da época não sabiam qual a origem da doença, eram disseminadas diferentes teorias. E a teoria mais difundida era a teoria que afirma que a doença foi enviada por Deus como castigo para a humanidade por causa dos maus comportamentos. A peste negra foi uma pandemia que ocorreu no século XIV e que fez medo a todos no mundo. A medicina na época não tinha o avanço da medicina atual. E no início da pandemia, tudo era desconhecido e ninguém sabia como a doença se difundia. A doença se espalhou muito rápido, deixando muitas pessoas doentes e mortas. Era conhecida por peste negra ou peste bubônica e foi a pandemia mais devastadora da humanidade. Ocorreu entre os anos de 1347 e 1351 e matou cerca de 200 milhões de pessoas.
A doença se difundia pelas vias aéreas ou pelo contato com as secreções dos pacientes. Então, os médicos fizeram uma roupa específica para ajudar os pacientes e evitar a se contaminar. A sua máscara, em formato de bico de pássaro, continha ervas para não entrar em contato com o ar dos pacientes. E a roupa de couro evitava o contato com as secreções. A roupa toda era feita de couro de cabra e os sintomas iam de vômitos, dificuldade respiratória e mal-estar, até manchas pretas e bulhões causados pelo corpo dos pacientes. A doença era da bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas e ratos.